Senhor, nos abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos guardar a Tua palavra em nosso coração. Senhor, abençoa e nos dá a bênção hoje. Amém. Amém? Nós vamos receber com a linda salva de palmas, Senhor, fazendo uma rocha. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, estão em pé, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, no seu capítulo 1, vamos ler os versículos. Os irmãos localizam o texto. Eu já quero aqui estender a minha gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de retornarmos a esta casa. Não tínhamos vindo aqui depois desta mudança, primeira vez. Eu estou muito maravilhado. A igreja está muito bonita, está linda. Parabéns para os irmãos. O grande amigo, o pastor Claudinei, que nós conhecemos e já o admiramos, já o respeitamos como amigo e como homem de Deus, irmãos. E é sempre uma grande alegria poder retornar a esta casa, feliz em rever nossos irmãos, nossos amigos de ministério. Amados, eu estou feliz também porque quando eu cheguei aqui, tem igrejas que a gente vai, irmãos, que não dá vontade de voltar. Mas tem igrejas que a gente vai e a gente sente saudade quando o pastor demora para chamar a gente. Essa é uma que a gente sente saudade, irmãos. Irmãos, a gente é tão bem recebido aqui. O pastor Claudinei não estava, pastor, nós somos tão bem recebidos antes do Senhor chegar. E isso é tão gostoso. Deus abençoe os nossos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, irmãos, essa mulher. Eu amo minha esposa, sou apaixonado por ela. Nem sempre ela pode estar comigo por causa do serviço, mas hoje aprove Deus de ela estar conosco. Eu estava aqui e eu estava lembrando, irmãos, como Deus é bom. Ela comprou esse blazer branca, foi estrear na igreja. E quando ela chegou em casa hoje com esse blazer, ela experimentou. E de repente eu parei tudo que eu estava fazendo e fiquei olhando assim, mas é bonita, né, Jesus? Ô mulher que eu amo. Aí quando eu me dei por conta, meu filho saiu do quarto e ficou parado assim, nós dois assim, olhando para ela, assim, ó, no meio da casa, admirando. Que Deus abençoe, minha vida. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 4, que diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, e que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Por gentileza, tome seu assento, meus irmãos. Quando foi nos passado o tema do culto dessa noite, que fala acerca de portas abertas, nós somos orar e pedir direção a Deus acerca de uma mensagem. Eu sei que Deus já falou até aqui, porque eu já ouvi Deus falando comigo, mas creio que Deus ainda tem algo especial para revelar para nós através dessa palavra. Amados, quando nós entendemos as palavras do apóstolo Pedro, e essas palavras são as palavras que são de uma profundidade gigantesca, nós precisamos entender que no ano 54 depois de Cristo, a cidade de Roma está passando por uma transição de governo. Ano 54 depois de Cristo, Nero vai tomar conta do império e se tornar o novo imperador da cidade. Só que Nero ele não gosta de cristãos, ele não gosta daqueles que adoram a Jesus Cristo.
Por conta disso, 4 anos depois que Nero tinha assumido o Império de Roma, no ano 58 depois de Cristo, Nero vai baixar um decreto em Roma. E esse decreto diz que estava proibido a realização dos cultos na cidade de Roma. No ano 58, a igreja de Jesus, que está na cidade de Roma, ela é impedida de realizar cultos, tanto no templo, na sinagoga, ou os cultos que nós chamamos de cultos domésticos. Não podia se realizar culto. Então os crentes não tinham um lugar certo para adorar, e estavam atenuados, estavam angustiados, porque eles sabiam que necessitavam da adoração, porque a adoração na vida do crente mantém o crente aceso, mantém o crente vivo. Você pode ver que por mais prova que a gente passe, toda vez que nós adoramos, se acende uma chama do Espírito entre nós. Então os crentes estão angustiados porque eles não têm um lugar da adoração, e eles estão meio que perdidos, confusos, sem saber o que fazer. É exatamente no ano 58 depois de Cristo que o apóstolo Paulo, quando está na cidade de Corinto, hospedado na casa de Gaio, vai ditar uma carta onde Tércio vai escrever, e ele vai pedir para Ferbe e Átila levar essa carta à igreja que está em Roma. E quando você lê a carta ou a epístola de Paulo aos Romanos, você vai ver que Paulo ele vai injetar na igreja uma injeção de força, uma injeção de ânimo, para que a igreja, mesmo não tendo um lugar certo para adorar, mas que não cessem a sua adoração. Se você ler, por exemplo, a primeira carta aos Romanos, capítulo 1, você vai ver Paulo motivando a igreja, dizendo: vocês podem não ter igreja, não pode ter templo, pode não ter sinagoga, pode não ter os lares para vocês adorarem, mas nada pode calar a adoração de vocês. Se não tem igreja, a gente adora na rua. Se não pode na rua, nós vamos para a praça. Se não pode nas praças, nós vamos para as montanhas. E se nas montanhas proibirem, nós vamos para a caverna. O que não pode é a igreja cessar a adoração. Não importa o lugar, o que importa é que a adoração, ela precisa ser constante, ela precisa ser contínua. A igreja, então, é linda a epístola de Paulo aos Romanos, porque a igreja ela recebe um renovo espiritual através dos escritos do apóstolo Paulo. Só que as investidas de Satanás, elas vão aumentar, na proporção que a igreja aumenta a glória, na proporção que a igreja aumenta a adoração, Satanás aumenta as investidas contra a igreja. Isso aconteceu no ano 58. Só que a história diz que o tempo vai passando, e quando nós chegamos no ano 64 depois de Cristo, Nero não admite mais o culto, ele não admite nem mais a existência dos crentes que adoram a Deus. Nero pensa assim: eu já proibi o culto e eles não pararam de adorar, eu já fechei as igrejas e eles não pararam de adorar, eu já fechei os cultos nas casas e eles não pararam de adorar, eu já mandei soldados para a rua, mas a igreja não parou de adorar, eu já persegui essa igreja, mas a igreja não parou de adorar. É então que no ano 64, inspirado por Satanás, Nero vai ter uma ideia, uma estratégia. E que estratégia é essa? A história diz que Nero vai incendiar Roma. Ele vai colocar fogo na própria cidade, a qual ele é o imperador. A história diz que o incêndio foi de uma proporção tão grande que destruiu praticamente toda a cidade. Não sobrou comércio, não sobrou casa, não sobrou pedra sobre pedra por causa desse incêndio. E quando perguntaram para Nero que incêndio é esse, ele disse: quem incendiou a cidade foram esses crentes aí que não param de adorar. Quem colocou fogo na cidade foram esses aí que não deixam de adorar aquele que morreu na cruz do Calvário. A culpa é deles, eles têm que ser responsáveis, irmãos. Começa então uma perseguição tão cruel contra os crentes dessa igreja, porque antes a perseguição
A história diz que eles pegavam famílias inteiras, homens, mulheres, crianças, idosos, grávidas, não importa. Se fosse crente, Nero pendurava os crentes numa cruz no meio das ruas da cidade e ateava fogo nos crentes. Se não bastasse a tortura pela crucificação, a história diz que acendia grandes fogueiras no meio da cidade e Nero juntava os crentes e jogava os crentes inteiros e famílias inteiras, igrejas inteiras no meio da fogueira, dizendo: nós precisamos acabar com os crentes dessa cidade. Pois bem, isso aconteceu no ano 64 depois de Cristo. É crente morrendo na cruz, é crente morrendo na fogueira, e alguns dizendo: e agora o que é que nós vamos fazer? Porque a situação é a seguinte: se nós continuarmos adorando, o nosso destino ou é a cruz ou é a fogueira. Mas se nós nos calarmos, nós vamos morrer do mesmo jeito, porque adorador, quando se cala, ele mesmo se mata. Então nós não temos escolha: ou a gente veste a camisa do Evangelho e diz que nós somos crentes independente de qualquer coisa, e vamos aguentar e vamos suportar a morte que nos aguarda, ou se ficarmos calados, nós vamos morrer do mesmo jeito. Porque adorador, que é adorador, que já experimentou adoração, ele não consegue se calar. É nesse momento, é nesse ano que o apóstolo Pedro fica sabendo do que está acontecendo lá no meio da igreja de Roma, que ele vai escrever essa primeira epístola, essa primeira carta aos crentes que estão morrendo por causa da perseguição, aos crentes que estão sendo executados por causa de uma mentira de um governo que fez algo que não era para fazer, mas responsabilizou os crentes, dizendo: ó, a desgraça de Roma é culpa dos crentes, o incêndio de Roma é culpa dos crentes, a fome em Roma é culpa dos crentes, a destruição da cidade é culpa deles. Pedro fica sabendo e diz: ó, eu vou mandar uma carta. A história diz que Pedro vai dizer, e quem vai escrever é Silvano, o escriba de Pedro, e ele envia esta carta à igreja que está em Roma. E esta carta que nós vemos. Nesta carta, Pedro vai dar alguns conselhos para esta igreja. Nesta carta, Pedro vai expor para esses crentes que estão lá uma palavra extraordinária que mudou a história daquele povo. E o que é que Pedro disse? É sobre isso que eu quero pregar nessa noite. As primeiras palavras de Pedro nós vamos encontrar aqui no capítulo 1, versículo 4. Ele diz para esse povo que está enfrentando a morte, que está exposto a morrer, ele diz assim: ó, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, está guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardadas na virtude de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Glória a Deus. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Pedro diz assim: ó, estão se levantando contra a igreja, o governo está indo contra a igreja, as lideranças estão indo contra a igreja, estão matando os crentes, estão crucificando o povo, estão matando as mulheres, e vocês estão com medo do que pode acontecer. Mas Pedro está dizendo: ainda que nós não sejamos livres da espada, ainda que sejamos crucificados, ou que ainda nos joguem na fogueira, nós não podemos abrir mão da nossa esperança. Pedro está dizendo: a esperança da igreja tem que ser maior do que a luta que nós estamos enfrentando. A esperança da igreja, a morte não pode roubar. A esperança da igreja, as lutas não podem destruir. A esperança
não podem apagar. E se alguém me perguntar essa noite, pastor Tiago, qual que é a esperança da igreja, sobre qual a esperança Pedro está dizendo para a igreja não abrir mão da esperança, mesmo diante da morte. Sabe qual esperança é essa? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, Paulo escreveu que ele veio do céu em forma de homem, semelhante aos homens, para ser entregue à morte e morte de cruz. A esperança, Paulo disse à igreja aos Filipenses, ele desceu para morrer e morrer na cruz do Calvário. O que mais a Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, se não me falha a memória, no versículo 11, se aos Filipenses diz que ele desceu para morrer, apareceram dois anjos do céu e disse assim: aquele que desceu para morrer, aquele que desceu para ser semelhante aos homens e foi crucificado. João disse que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele não ressuscitou para ficar na terra. Atos 1:11 diz que ele subiu aos céus e foi recebido nos céus. Aí apareceram os anjos e disseram assim: porque ele está olhando esse Jesus que dentro do céu subiu, é o mesmo Jesus que vai descer. Oh, glória a Deus! Se Filipenses capítulo 2 diz que ele desceu, se Atos capítulo 1 diz que ele subiu e desapareceu das nuvens, para onde ele foi depois que desapareceu? Salmos 24 versículo 7 diz que quando ele desaparece nas nuvens, ele vai entrando nesse céu que o pastor Valdinei já introduziu aqui. Enquanto Jesus vai entrando no céu e uma hoste celestial vai entrando com ele, os anjos começam a conversar na porta da cidade, dizendo: a porta do céu estava fechada, os portões estavam fechados, mas está vindo um aí que venceu a morte, que desceu a terra para morrer, mas que ressuscitou, e as portas não podem mais ficar fechadas. Por isso que Salmos 24 diz: levantai, ó portas, as nossas cabeças, levantai as suas entradas eternas, para que ele, o Rei da Glória, e alguém pergunta: quem é o Rei da Glória? E eles respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai as portas das nossas cabeças, levantai-vos as entradas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. E alguém pergunta: mas quem é o Rei da Glória? E alguém vai dizer: é o Senhor forte, poderoso na guerra. Ele é o Senhor da guerra. A porta que eu vim pregar nessa noite não é porta de emprego, não é porta de casa, não é porta de empresa, não é porta da terra. Eu vim te dizer que a esperança da igreja é que aquele que desceu, ele subiu e abriu as portas do céu para receber a mim e a você. Olha, se você não se alegrar com essa mensagem, eu não sei que mensagem que vai alegrar o teu coração, porque a porta que se abre aqui, ela acaba aqui, mas a porta que se abriu lá, essa porta não se fecha, essa porta está aberta. Olha, e quem é que vai morar nessa porta? Quem vai passar por essa porta? Quem é que vai entrar por essa porta? Eu vou te dizer. Eu sei que você gosta de Bíblia, eu também gosto. Então Jesus falou assim: eu vou lá abrir uma porta para a igreja passar. Glória! Aleluia! E eu vou deixar essa porta aberta. Aí ele diz assim: enquanto eu estou abrindo a porta lá e vocês estão passando prova aqui, aleluia,
aqui e eu vou para o Pai, mas eu virei outra vez. Para quê? Eu virei outra vez para vos buscar e levar vocês comigo, para que aonde eu estiver, estejais nós também. Ô irmão, pensa numa igreja que quando leu as palavras do apóstolo Pedro, disseram assim: ei, eu não tenho mais medo da cruz, eu não tenho mais medo das fogueiras, eu não tenho mais medo do endemoniado do Nero, eu não tenho mais medo da espada do soldado, porque ainda que eu morra aqui, a minha carne pode perecer, mas o meu espírito estará junto com ele, o meu espírito, a minha alma estará junto com eles. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou parar. Eu posso estar doente, mas a doença não vai impedir eu de adorar. Eu posso estar desempregado, mas o desemprego não me impede de adorar. Eu posso estar pobre, mas a prova não me impede eu de adorar. Eu posso ser incompreendido, mas a incompreensão não me impede de adorar, porque o que me aguarda é maior do que aquilo que está debaixo. Deixa eu te dizer, o que aguarda você é incomparável, o que aguarda você é indescritível. A glória que nos aguarda não pode ser comparada à glória dessa terra, porque a Bíblia diz que a glória dos homens, ela acaba, ela perece, ela falha, mas a glória de Deus, ela é perfeita, ela é recalcada, ela é sacudida, ela é transbordante. Jesus está dizendo: enquanto na terra tu recebe apelido, no céu recebe um novo nome. Enquanto aqui na terra tu recebe ingratidão. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que lá já tem uma coroa de honra preparada para nós recebermos. Glória a Deus! Pedro disse assim: Pedro disse assim: ó, essa é a nossa esperança, que ele foi, abriu as portas e nós vamos estar lá com ele. Aí Pedro diz: ó, em quem vós grandemente vos alegrais. Ó glória. 1 Pedro 1,6, ele está dizendo: ó, que vós grandemente vos alegrais, ainda que seja necessário que estejais por um pouco de tempo contristados. O que é contristados? É entristecido com várias tentações. Pedro diz assim: ainda que agora você esteja triste por causa de algumas tentações, por causa de algumas provações, por causa de algumas lutas, você pode estar triste por um momento, mas ele diz: se alegre grandemente, porque há uma esperança e há uma herança incorruptível. Oh, glória a Deus, que mediante a fé já está guardado lá. Deus está guardado em Deus para ser entregue a mim e para ser entregue a você também. Eu vou repetir porque foi muita gente para pouco glória. Pedro está dizendo: ó, está na prova, está triste por causa dela, tudo bem, mas é um pouquinho de tempo. A alegria que está nos reservada vai nos alegrar, não é pouco, é grandemente alegria. Diga assim comigo: alma e esperança. Então diga mais forte: alma e esperança. A igreja de Roma acendeu-se, Matinho, uma esperança no meio da igreja, a ponto que a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e o versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na prova e perseverai na oração.
ela está de pé. Me ajuda a pregar. Diga para alguém, diga: a esperança está de pé. Não diga, irmão, diz ser pentecostal. Você está aqui hoje, diga: a esperança está de pé. Tem crente que já perdeu essa esperança. Tem crente que está no automático, cultua no automático, canta no automático, prega no automático, congrega no automático, trabalha no automático, mas não tem mais esperança. E Deus está dizendo: acende a esperança hoje. Acenda essa esperança hoje. E além de acender, Pedro disse, Paulo também disse: alegrai-vos nessa esperança que ele vem para buscar. Glória a Deus, aleluia. Só que tem um detalhe: se Pedro e Paulo em comum estão dizendo para a mesma igreja, acenda a chama da esperança, é porque o Espírito Santo, que habita e trabalha no meio da igreja, ele ainda acende crentes, ele ainda acende homens, ele ainda acende mulheres que perderam por alguma razão essa esperança. Aí Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, para você se alegrar dessa esperança, eu preciso acender o fogo da chama que arde em ti novamente. Vou fazer uma pergunta meio óbvia: quem é assembleano aqui? Quem é assembleano aqui? A maioria. E mesmo quem não é assembleano vive debaixo da mesma promessa. Sabe qual é a promessa? Nós nascemos no fogo. Vamos ser arrebatados no fogo. Pastor contando essa experiência que teve, e eu me lembro disso, irmão, que antigamente eu vi essas profecias. Tinha uma profeta lá na cidade de São Caetano, na rua Silva. O nome dela era Jorginho. Eu me lembro que ela era muito pequenininho, ela era muito idosa já quando eu era pequeno, cabelinho branco, já não enxergava direito, não se ouvia nem direito as palavras, que as palavras se embaralhavam na boca dela. Mas aí meu pai, que era pastor, 56 anos de pastor, Deus já recolheu. Minha mãe, nasci com esse evangelho. A gente ia na casa da profeta para ouvir Deus falar, e antes de Deus começar a falar, Deus falava assim: eu estou acendendo agora. Era um quartinho pequenininho. Eu me lembro que no canto da parede tinha um filtro de barro, uma caneca de alumínio, que todo mundo bebia água na mesma caneca. Mas ela começava a orar e o fogo se acendia. E eu me alegro com isso, sabe por quê? Porque Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz que Deus não mudou, ele ainda é o mesmo Deus que acendia crente no passado, é o mesmo Deus que acende crente hoje. Porque nós somos nascidos no fogo, batizados no fogo, e vamos ser arrebatados no fogo. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe por que nós gostamos tanto de fogo? Porque nós lemos na Bíblia que o nosso Deus é fogo. Esse no capítulo 3, ele se manifestou no fogo, no meio de uma sarça, para se apresentar para Moisés. E a sarça não se consumia, porque esse fogo não era fogo normal, era o fogo de Deus. Que o mesmo fogo se apresentou em uma coluna que guiava Israel no meio da noite. Era o fogo de Deus. Sabe que nós gostamos de fogo? Porque Deus é fogo. Mas não só Deus é fogo, o Filho Jesus Cristo também é fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, João disse: eu os batizo com água para o arrependimento, mas esse que vem os batizará
os seus ministros labaredas de fogo. Isaías capítulo 6 diz que no alto e sublime trono sobrevoavam serafins. Serafins são anjos que ardem em fogo, e quem está no fogo só tem um cântico: Kadosh Yahvé Sabaó, que quer dizer santo, 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 santo. É o Senhor, é o Senhor dos exércitos. Se tem alguém que está aceso aqui pela chama do Espírito, o melhor é pobreza das tuas, para dizer que ele é santo, que ele é santo, que ele é santo. Glória a Deus. Se o Pai é fogo, o Filho é fogo, o Espírito Santo é fogo, os anjos são fogo, o crente também é fogo. Eu só vou assim para Zacarias: ei, ó diabo, sai de perto dele, porque esse é para mim um tição tirado do meio do fogo. Se o Pai é fogo, o Filho é fogo, o Espírito Santo é fogo, os anjos são fogo e o crente é fogo, a palavra de Deus também é fogo. Jeremias capítulo 23, versículo 29 diz que a palavra de Deus é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Posso entregar algo que Deus colocou no meu coração? Glória a Deus. Ouvindo o pastor Claudinei, não adianta, mas ele fala, eu dou risada, mas eu presto atenção. Ele falou um negócio interessante. É semana de festividade. Ele falou que vai meter chumbo na cara do cão. Como vai precisar não, pastor? Ainda bem que alguém entendeu, vai repetir, não precisa não. Glória a Deus. Porque aqui tem fogo, né? Glória a Deus. Aleluia. Aqui tem fogo. Aleluia. Aqui tem fogo. Escuta, 4 minutos. Outro dia eu encerro. Ó, eu nasci em Santo André. Nasci dentro de um sítio, praticamente. Casa 10 de frente com 50 de fundo, 500 metros quadrados. Uma casa feita de barro, aonde um cimento ainda era barro misturado com areia. Porém, 10 anos que essa benção. Na cidade, vivendo no interior. Até hoje, se tu for lá onde eu nasci, tem mais mato do que casa no quintal. E os matagal dessa altura aqui não toma conta. Junto com o mato lá tem muita árvore, e a árvore resseca, os galhos caem no chão. Aí eu me lembro que meu pai, pastor Isaías, fazia assim: vou limpar o quintal. Aí ele juntava aqueles matos todos, e aqueles gravetos, aqueles galhos de árvore sujeira, juntava tudo e armava assim, pastor, uma fogueira no meio do quintal. Aí minha mãe dizia: ó, Isaías, que é o nome do meu pai, pega a enxada, porque no meio dessa moita aí tem cobra. Quem nasceu no meio do mato conhece cobra de 2 cabeças, cobra verde, cobra do mato. E ele dizia: não precisa de enxada não, mas como é que você vai pôr fogo nisso daí? Elas vão te picar, fica tranquila, eu vou te ensinar como é que a gente põe a serpente para correr. Ele ia lá em casa, acendia no fogão um pedaço de graveto, colocava no meio daquela fogueira, e conforme o fogo ia pegando, as cobras iam pulando, a serpente ia pulando, ou ela corria ou ela morria queimada, mas aonde estava o fogo, ela não ficava. Pastor, eu não entendi, vou te explicar. Eu disse que aqui tem. Se o diabo vir aqui, ou ele morre queimado, porque tem fogo, tem fogo. A Debalaíta Pedra é a igreja do povo.
Se tem fogo no meio da igreja, para pegar fogo precisa do quê? De lenha. Para pegar fogo precisa do quê? Quem é a lenha da igreja, irmãos? Opa! Entendeu, pastor? Quem é a lenha da igreja? Se a gente pega fogo aqui, quando a gente vai embora, a gente apaga? A gente continua? E chover e soprar? Continua? Então a extensão da igreja continua sendo você quando você sai daqui. Então se você pega fogo aqui e está aceso aqui, e Satanás tem que correr daqui, se tu continuar aceso quando você sair, ele também não pode te pegar. Na tua casa tem fogo e lá ele não pode entrar. Deixa eu te dizer, eu estava de doido hoje. Quando tu chegar em casa, não chega cabisbaixo, não chega triste. Diga assim: eu fui lá na dentro da Itapeva e o fogo do Espírito desceu e eu estou cheio de fogo. Aí tu vai entrar para casa sapateando, vai no mistério e diga assim: depressão, sai, opressão, sai, enfermidade, sai, toda atmosfera do inimigo, sai, porque tem fogo aqui, tem fogo na tua casa. Aí obra não tem medo de falar, a obra do mal vai ser desfeita, macumba vai cair, feitiçaria vai cair, porque tu é o homem ou a mulher cheia do fogo do Espírito Santo. Feche teus olhos que não é que fecha os seus olhos, fecha. Isso, já tem gente que está queimando. Já tem lenha queimando aqui. Já tem lenha queimando aqui. E quando a lenha está apagando, sabe o que faz? Precisa soprar. Mas não é eu que sopro, é o Espírito Santo.